Akira é um solitário e deprimido que passou a vida como um escravo corporativo, mas tudo muda quando um apocalipse zumbi explode. Então ele decide viver seus sonhos e detonar qualquer zumbi que aparecer antes que ele vire um deles. Tudo começa quando Akira finalmente consegue um emprego numa empresa renomada e não acredita na sorte ao ver como seus colegas são acolhedores. As coisas parecem ainda melhores quando ele esbarra em sua colega gata, Saori, que se oferece para ajudar caso ele precise de algo. No entanto, suas grandes esperanças desmoronam quando, depois de uma festa de confraternização à noite, todos os seus colegas voltam a trabalhar, fazendo-o perceber que naquele escritório todo mundo faz hora extra, todo santo dia. Essa foi a primeira vez. Depois da sua primeira hora extra, Akira volta para casa após 3 dias de puro sofrimento e cai de exaustão. Ao acordar de manhã, ele sente vontade de pular de um prédio, mas acaba voltando ao trabalho. Naquele dia, Saori traz uns lanchinhos para ele, fazendo-o perceber que consegue seguir em frente contanto que a veja todo dia. No entanto, Akira depois descobre que Saori é na verdade a amante do chefe feioso dele, após ouvi-lo dando uns trabalhos extras para ela, a portas fechadas. Daquele dia em diante, Akira mergulha oficialmente na loucura e continua trabalhando como um robô pelos próximos 3 anos, desejando que tudo acabasse logo. No entanto, um dia, ao ir ao apartamento do síndico para pagar uma taxa atrasada, ele encontra um zumbi se deliciando com ele. Inicialmente, ele está tão morto por dentro que nem entende o que está acontecendo, mas quando o zumbi o ataca, Akira tenta sair do prédio, só para encontrar um monte de zumbis bloqueando a saída. Ele corre de volta e sobe as escadas, só para dar de cara com o telhado e os zumbis logo atrás. Nesse momento, ele percebe que se o apocalipse zumbi realmente começou, ele não vai mais ter que ir trabalhar, o que finalmente devolve a ele a vontade de viver. Akira rapidamente pula do telhado e esmaga uns zumbis debaixo de um estacionamento coberto antes de correr de volta para dentro do prédio. Os zumbis ainda o perseguem, mas em vez de ter medo, Akira abre um sorrisão, feliz por ter sua vida normal de volta. Algum tempo depois, ele recupera o fôlego em outro telhado com os zumbis amontoados atrás da cerca e se pergunta o que deveria estar fazendo agora. Nesse momento, ele se lembra da Saori, então decide ir à casa dela e finalmente confessar o amor que guardou por 3 anos. Pedalando sua bike pela cidade em chamas, infestada de zumbis, Akira finalmente chega ao apartamento dela, só para encontrar a porta destrancada. Ele entra e encontra seu chefe no meio da transformação zumbi mais feia da história e aproveita o momento para dizer que, depois de ser tratado como lixo na empresa, ele finalmente está se demitindo. Ele então empurra o chefe desfigurado do prédio até ele se espatifar no chão, antes de se virar para Saori, que também virou zumbi. Vê-la assim faz Akira chorar, mas ele ainda assim se declara, dizendo que a ama desde a primeira vez que a viu. No entanto, em vez de dar um abraço caloroso, Saori o persegue pelo corredor, querendo transformá-lo em seu namorado zumbi, mas Akira consegue fugir dela. Naquela noite, bebendo refrigerante na frente de uma loja de conveniência, ele percebe que a vida é muito curta para ficar parado esperando a morte. Então, ele rapidamente entra na loja e compra um caderno, no qual começa a escrever uma lista de coisas que quer fazer antes de virar zumbi. Na manhã seguinte, Akira acorda de um pesadelo onde estava de volta ao seu escritório de merda, e fica feliz em perceber que não é mais um escravo corporativo. Depois de dar bom dia para todos os zumbis, ele limpa seu apartamento depois de 3 anos e decide aproveitar a noite bebendo uma cerveja gelada. Um gole já faz Akira chorar de emoção, e ele agradece aos deuses por abençoarem a Terra com zumbis e o permitirem largar o emprego. No entanto, depois de ver a situação de Tóquio nas notícias, Akira se pergunta se é tão ruim assim, mas dá de ombros, só querendo beber e despertar o farrista que existe nele hoje. Esse sonho morre assim que ele abre a geladeira e descobre que ficou sem estoque de álcool e se pergunta se vai ter que sair para comprar. Ele se arrasta até a varanda e hesita ao ver todos os zumbis lá fora, mas um olhar para sua fonte de felicidade, a cerveja, muda sua mente. Ao mesmo tempo, o casal que mora um andar abaixo de Akira começa a discutir o que fazer com os zumbis batendo na porta. Enquanto o marido tenta manter o otimismo, a esposa começa a chorar, dizendo que não importa o que façam, serão jantar de zumbi até o fim da noite. Ouvindo isso, o marido vai para a varanda desabafar sua depressão, só para dar de cara com Akira escorregando pelo cano de esgoto naquele exato momento. Os dois gritam ao se verem, mas assim que o homem mais velho percebe que ele não é um zumbi, se oferece para deixá-lo ficar em seu apartamento. Akira recusa, dizendo que precisa correr para a loja de conveniência para pegar umas cervejas antes de perguntar se eles precisam de algo. O casal se pergunta quantos parafusos soltos esse maluco tem, mas acaba pedindo para ele trazer papel higiênico. Enquanto isso, Akira pedala sua bike pela horda de zumbis e percebe que o número deles aumentou desde ontem. Quando ele chega na loja de conveniência, outra bike estacionada ali começa a gravar seus passos de dança numa câmera, mas Akira não percebe e entra direto na loja. Lá dentro, ele encontra uma garota gata bebendo água de uma garrafa e fica chocado ao ver que outra pessoa, além dele, sobreviveu ao apocalipse.
Ele tenta puxar assunto, mas a garota o ignora completamente e começa a ir embora, só pra Akira pará-la e sugerir que troquem números, já que são dos poucos sobreviventes. A garota responde que não pode se associar a um perdedor que está comprando álcool em vez de itens essenciais de sobrevivência no meio do apocalipse, porque isso a deixaria burra também. Nesse momento, uma horda de zumbis invade a loja. Então, Akira pula na frente da garota para bancar o cavaleiro de armadura brilhante, mas ela o puxa pela jaqueta e o joga para trás dela bem na hora que um caminhão invade a loja e faz carne moída sabor zumbi, enquanto Akira se surpreende ao ver uma gata dessas em cima dele. Ela se levanta e sai de moto. Quando Akira tenta segui-la, ele descobre que o caminhão pulverizou sua bike, então não tem outra escolha a não ser usar suas habilidades atléticas para fugir dos zumbis. Nesse momento, ele encontra uma scooter abandonada e a rouba, se xingando de burro por não ter melhorado sua bike velha antes. Naquele momento, ele passa pela moto dos seus sonhos e finalmente realiza o sonho de bancar um gangster descolado. Mais tarde, ao retornar para casa, Akira descobre que o casal de antes foi eliminado pelos zumbis, o que o torna a única pessoa viva em seu condomínio. Naquela noite, enquanto assiste televisão e saboreia sua cerveja suada, Akira percebe que também pode morrer em dias, como seus vizinhos, mas decide viver o melhor da sua vida durante o resto dos seus dias. Ele rapidamente pega o caderno que comprou e começa a escrever tudo o que quer fazer na vida. Mas a lista para no número 30. Enquanto se pergunta o que mais quer fazer, Akira se lembra do pai e escreve que quer visitar os pais, antes de adicionar que quer confessar seu amor à mulher dos seus sonhos e se divertir com seu melhor amigo. Satisfeito com sua lista, Akira fecha o livro e adormece. Mais cedo naquele dia, a gata que ele conheceu na loja acordou em seu apartamento e se exercitou logo de manhã. Mais tarde, tentou se conectar com a polícia pela internet, mas falhou, então se dedicou a adicionar itens à sua lista de 100 coisas para fazer e não virar zumbi. Depois disso, ela assistiu a vários filmes de zumbi para pesquisar e observou The Walking Dead ao vivo, deduzindo que zumbis podem ser rápidos ou lentos, dependendo do tipo. No entanto, só observar de longe não era o suficiente para ela. Então ela pegou sua bike e foi para a loja de conveniência onde encontrou Akira. Antes que ele chegasse, ela estava em dúvida se pegava o mochi doce que tanto queria ou se focava em manter a forma, mas decidiu pela segunda opção. Assim que Akira entrou, ela assistiu a filmagem da câmera em sua bike e viu um monte de zumbis vindo logo atrás dele. Isso a fez se perguntar como um idiota com cérebro de minhoca como ele conseguiu sobreviver tanto tempo. Então ela decidiu sair da loja antes que a burrice dele a contaminasse. Nesse momento, ela ouviu o caminhão se aproximando e confirmou pela webcam pouco antes dele invadir a loja. Mais tarde em casa, ela reassistiu a gravação no computador, mas pausou no rosto de Akira, lembrando o quão feliz ele parecia ao tentar comprar cerveja. Isso a fez se perguntar se ela também deveria ter comprado um mochi doce, e ela não pôde deixar de se arrepender da sua decisão. Alguns dias depois, um anfitrião Sigma chamado Show tenta consolar uma garotinha que foi deixada no restaurante depois que seus pais viraram zumbis. Usando sua boa aparência, ele pede pra garota esperar lá dentro e promete voltar rapidinho antes de sair com seus amigos. O grupo se barricada contra os zumbis, enquanto o Show faz um discurso empolgado sobre como precisam proteger o restaurante, e seus amigos entram na guerra zumbi. Ao mesmo tempo, Akira observa sua barba recém-crescida no espelho, mas logo percebe que lhe falta testosterona para isso. No fim, ele pega uma caneta e risca um desejo da sua lista de afazeres. Ao voltar para o quarto depois de se barbear, seu celular vibra, e ele fica chocado ao ver que a internet finalmente está funcionando. Akira rapidamente manda mensagens para todos os seus amigos, lembrando como, na sua era de escravo corporativo, ele cortou todas as conexões e vivia apenas para trabalhar mais um dia. Depois de fazer isso, ele vai pra varanda e verifica o status dos zumbis, só pra perceber que a única razão pela qual ele tem internet agora é porque não sobrou muita gente pra usar o celular. Ele se arrepende de ter passado a juventude trabalhando como uma máquina e se lembra de como seu melhor amigo, Kensho, tentou fazê-lo largar o emprego. Enquanto isso, Kensho tenta sobreviver aos zumbis que o cercam do lado de fora do seu quarto de hotel, mas está com sua última garrafa de água. Além disso, tem um zumbi furioso trancado no quarto com ele, mas ele fica feliz por ter escolhido o quarto diferentão na noite anterior, porque as algemas o ajudaram a amarrá-la. Nesse momento, seu estômago ronca, e Kensho se pergunta se vai morrer trancado num quarto assim. No entanto, quando ele fecha os olhos de exaustão, o rosto de Akira surge em sua memória, de quando jogavam rugby na faculdade, e ele sente uma saudade repentina. Nesse instante, seu celular vibra, e ele recebe uma ligação de Akira, que pergunta onde ele está. Kensho fica surpreso com o entusiasmo na voz de Akira e o alerta sobre os zumbis à espreita por toda parte, mas Akira insiste que vai ficar bem e promete ir resgatá-lo. Com isso, Akira sai em sua moto e se lembra de como a amizade de uma vida inteira azedou numa noite de bar. Enquanto Kensho se gabava do seu emprego bem pago no ramo imobiliário e da namorada gata, Akira mal conseguia respirar depois de mais um dia de sofrimento na empresa. Kensho percebeu e disse que ele deveria largar um emprego que estava sugando sua vida, mas Akira respondeu que ele nunca o entenderia, vindo de sua perspectiva de rei da cocada preta, e os dois nunca mais se falaram.
Ao mesmo tempo, Shou, o último de sua equipe de mordomos, ainda de pé, ele desiste e se prepara mentalmente para virar zumbi. Nesse momento, uma buzina de carro toca e atrai todos os zumbis para longe dele, fazendo-o cair de joelhos e agradecer aos céus. Ao mesmo tempo, a zumbi gata trancada no quarto com Kensho também fica mais agressiva. Então ele sai do quarto só para descobrir que todos os monstros sumiram. Acontece que Akira foi quem fez o barulho, amarrando uma bola de rugby no volante de um carro, mas momentos antes de chegar ao hotel de Kensho, o carro explode. Enquanto isso, Kensho desce o corredor para ver o que aconteceu e se assusta com o senso de moda de Akira e fica surpreso ao ver que ele realmente veio salvá-lo. Nesse momento, Akira abaixa a cabeça e pede desculpas a Kensho por não ter largado o emprego de merda quando ele disse, e diz que deveria ter escutado, em vez de agir como um perdedor invejoso. No entanto, o reencontro é interrompido quando uma horda de zumbis invade o hotel novamente e a dupla é forçada a ir para o telhado. Lá, Kensho segura os zumbis atrás da porta até Akira colocar um monte de eletrônicos para mantê-la bloqueada. Mas Kensho ainda está sem esperança e frustrado, então ele pergunta a Akira o que farão agora. O otimista de carteirinha diz que não tem escolha a não ser pular para o outro prédio, mas Kensho lembra que isso não é um filme de missão impossível, então eles podem morrer de verdade. Akira, porém, não ouve e pula mesmo assim, aterrissando com sucesso do outro lado. Quando é a vez de Kensho, ele amarelou e diz a Akira que não consegue pular, antes de confessar que também odiava o emprego, porque o fazia mentir e enganar as pessoas para comprar coisas de terceira. Ele admite que só estava tentando se exibir na frente dele, quando na verdade nenhuma das modelos gatas que ele namorou compensava o quão infeliz ele era. Enquanto os zumbis começam a romper a barricada, Kensho diz que na verdade queria ser comediante de stand-up e Akira responde que ainda não é tarde para ele. Isso emociona Kensho e ele finalmente se sente inspirado a pular pouco antes dos zumbis finalmente arrombarem. Enquanto pula, Kensho faz seu primeiro show de comédia para Akira e tira a roupa no ar, mostrando a ele um pesadelo diurno. Enquanto Akira ri, Kensho percebe que não vai conseguir pular e mal consegue se segurar na beirada, gritando pro seu melhor amigo salvá-lo. Depois que Akira o ajuda a subir, Kensho se encolhe e chora porque machucou as bolas durante o processo, o que faz Akira rir ainda mais. Naquela noite, os dois desfrutam de um piquenique improvisado com fogueira, enquanto bebem uma cerveja gelada juntos, com Akira pedindo para Kensho parar com as piadas de striptease e inventar algo original. Kensho diz que, em vez disso, fará piadas sobre como Akira parecia meio morto quando era funcionário, mas acrescenta que fica feliz em ver como ele está bem depois de largar o emprego. Enquanto Akira o encara, Kensho diz que a maioria das pessoas de sucesso largam seus empregos, então não será surpresa se Akira acabar sendo quem salva o mundo do apocalipse zumbi. Na manhã seguinte, enquanto Akira joga Counter-Strike versão zumbi em seu videogame, Kensho coloca suas habilidades culinárias em prática e cozinha um delicioso arroz frito com frutos do mar. Depois de uma mordida, Akira se pergunta se há algo que Kensho não consiga fazer, fazendo-o explicar que suas habilidades culinárias são a razão pela qual ele pega todas as gatas. Enquanto isso, Akira nunca pegou ninguém porque lhe falta tanto o charme quanto as habilidades culinárias para isso. Isso o irrita, então Akira declara que vai arrumar uma namorada hoje e perder a virgindade, aconteça o que acontecer. Mas Kensho lembra que suas únicas opções, por enquanto, são as zumbis. Mais tarde, enquanto Kensho lê sua lista de afazeres, ele menciona que Akira gosta de complicar a própria vida, porque em vez de desejar jantar com garotas bonitas comuns, ele escreveu especificamente aeromoças. Akira diz que quer manter suas esperanças lá no alto. Depois disso, Kensho também começa a adicionar seus desejos à lista, dizendo que já que deve a vida a ele, eles vão viver todos os seus sonhos juntos. Nesse momento, Akira sugere que eles peguem uma televisão gigante para arriscar outro desejo da lista de afazeres, então eles saem em sua moto. No caminho, enquanto Kensho reclama de como terá que trabalhar duro para virar comediante, Akira se pergunta por que ele quer ser um. Kensho diz que gostava muito de shows de comédia quando era criança, então, sem perceber, virou seu sonho. Isso faz Akira se perguntar qual era o sonho de infância dele, mas seus pensamentos são interrompidos quando chegam a um beco sem saída. De um lado, fogo e escombros bloqueiam o caminho, e do outro, um caminhão de petróleo vem direto na direção deles. Enquanto Kensho começa a recitar sua última oração, Akira usa suas habilidades de motoqueiro fantasma e dirige em direção a uma porta de carro quebrada, usando-a como rampa improvisada para entrar direto no metrô. Assim que ele faz isso, o caminhão de petróleo bate nos escombros e um incêndio explode logo atrás deles, quase fritando Kensho. No entanto, eles descobrem que o metrô também está infestado de zumbis, o que os deixa sem escolha a não ser deslizar dramaticamente por uma porta de shopping e fechá-la atrás deles. Nesse momento, 3 garotas apontam uma lanterna para eles e perguntam se estão infectados. Kensho diz que não, mas uma das garotas ainda tem um colapso nervoso, enquanto elas se perguntam o que farão agora que estão cercados por todos os lados. Kensho mostra seu lado Giga Chad e tranquiliza as garotas, dizendo que enquanto estiverem no shopping não faltará comida. As garotas concordam e rapidamente pegam algumas garrafas de vinho e latas de cerveja, e todos se acomodam no chão para comer juntos.
Isso lembra Akira da sua lista de desejos, e ele diz a Kensho que estão vivendo o sonho de jantar com garotas bonitas. Os garotos rapidamente aproveitam a oportunidade para se apresentar, excluindo o velhote senil que está perdendo a cabeça. As garotas também se apresentam, começando por Reika, a Keren do grupo. As outras duas se apresentam como Maki e Yukari. Depois Reika revela que todas são aeromoças. Ao saber disso, os garotos não acreditam que estão vivendo o sonho exatamente como Akira escreveu, mas a fantasia é interrompida quando os zumbis começam a bater na porta. Enquanto Reika se levanta para pegar mais garrafas, Akira se prepara mentalmente para conquistar uma das gatas, mas logo percebe que suas habilidades de comunicação subdesenvolvidas não vão dar conta. No entanto, enquanto ele é rejeitado por Yukari, Kensho consegue conquistar Maki e até fica de chamego com ela, deixando Akira com ciúmes. Isso o lembra da aposta que fez com Kensho. Então Akira rapidamente se levanta e se apresenta como um ex-escravo corporativo antes de virar uma garrafa inteira de vinho. Isso imediatamente faz Reika cair na gargalhada. Então Kensho leva o entretenimento a outro nível e tira a roupa, desviando toda a atenção de Akira. Mais tarde, enquanto ele vomita no banheiro, se perguntando por que sacrificou o fígado à toa, Yukari se aproxima e esfrega suas costas, fazendo Akira se perguntar se essa é a maneira dela de convidá-lo para a cama. Ele pergunta por que ela se preocupou com ele, ao que ela responde que só queria ver como ele estava, já que exagerou no vinho antes de quebrar seus sonhos revelando que tem namorado. Ao mesmo tempo, Kensho e Maki vão para a seção de móveis para um treino ousado, enquanto o velhote senil coça a perna que foi mordida por um zumbi. Enquanto os efeitos da transformação começam a dominá-lo, Reika reclama sobre como as companhias aéreas não estão mais respeitando seus trabalhadores. Nesse momento, o velhote de repente fica safadinho com Reika, fazendo-a ameaçar batê-lo, só para descobrir que ele virou um zumbi completo. Assim que ela grita, Kensho ouve e diz a Maki que deviam ir checar, mas a garota pede para ele ficar na cama e desenvolver mais o enredo com ela. Kensho a convence a ir, mas assim que encontram Reika, percebem que ela também virou zumbi. Ela avança rapidinho neles e enquanto o Kensho desvia, a Maki acaba sendo mordida. A Reika então parte pra cima dele também, mas o Kensho acerta a cara dela com uma mala, o que a deixa fora de combate por um tempinho. Enquanto isso, a Yukari conta pro Akira que, assim como ele, trabalha como aeromoça há uns 3 anos e acha o trampo bem exaustivo. Ela explica que o desgaste físico até que ainda é suportável. No entanto, quando a chamam de garçonete voadora, ela fica pensando por que raios foi escolher esse emprego, né? O Akira diz que no caso dele, ele só queria arrumar um trampo. Aí quando uma empresa famosa ofereceu, ele aceitou na hora. Mas ele depois se tocou que nunca foi o sonho dele trabalhar no emprego corporativo. Então, contanto que ser aeromoça fosse algo que ela realmente quisesse para si mesma, a opinião de um velho qualquer não devia importar para ela. Isso, no fim das contas, a conquista de vez. Mas antes que ela pudesse sequer dizer algo, o zumbi interrompe a sessão de terapia deles pulando na Yukari. O Akira rapidinho o tira de cima dela e o arremessa a escada abaixo, mas percebe que é tarde demais ao notar a marca de mordida no ombro da Yukari. A garota diz a ele para fugir antes que ela se transforme, mas o Akira começa a chorar, só para ela o abraçar e revelar que ser aeromoça era, de fato, o sonho dela. Então, ela está feliz em partir depois de ter realizado isso. Assim que o zumbi sobe as escadas de novo, a Yukari empurra o Akira para longe e se oferece para ser a última refeição do zumbi. Quando o Akira mais tarde volta pro térreo, o Kensho mostra a ele a televisão gigante que encontrou antes de revelar que a Maki também virou zumbi. Os dois rapidinho saem correndo do shopping com a televisão e pegam a moto para ir para casa. Mais tarde naquela noite, o Akira adiciona mais um item à sua lista de desejos, pedindo a si mesmo para se lembrar do seu sonho de infância. Na manhã seguinte, o Akira sonha com a época da infância em que ficou obcecado em ser um super-herói e deu uma bela surra nos valentões locais que estavam implicando com um garoto. Quando ele acorda mais tarde, o Kensho o informa que a maioria das áreas no Japão foi completamente dominada por zumbis, exceto por algumas vilas pequenas. O Akira diz que os pais dele devem estar vivos se for esse o caso, porque a família dele também mora numa vila pequena e bem escondida. Algum tempo depois, o Kensho pinta o cabelo de loiro, fazendo o Akira questionar por que raios ele faria isso assim, do nada. Ele revela que desde criança sempre quis fazer cosplay de Johnny Bravo, o que lembra o Akira do seu próprio sonho de ser um Kamen Rider de Araki. Então ele diz pro Kensho que está pensando em virar um super-herói, fazendo-o se perguntar se o apocalipse finalmente subiu a cabeça dele. Enquanto o Akira faz um esboço todo animado do seu projeto de super-herói, o Kensho lembra que ele não pode atirar teias de aranha dos dedos nem raios laser dos olhos. Só que o Akira revela que planeja usar um traje super forte como sua defesa, em vez disso. Para encontrar esse traje, a dupla segue para o aquário local, onde eles descobrem que todos os peixes morreram. Ao chegarem ao vestiário dos funcionários, Akira finalmente encontra sua arma ultra secreta, um traje de mergulhador anti-tubarão. Enquanto o personaliza, ele explica a Kensho que esses trajes são de titânio, tornando-os à prova de mordidas de tubarão. E claro, de zumbis enquanto ele estiver usando. Enquanto isso, um motorista de ônibus se vê sem saída, com uma horda de zumbis bloqueando a estrada, fazendo os passageiros rezarem suas últimas preces. De repente, um deles vira zumbi e ataca a mulher ao lado, causando pânico geral e a debandada do ônibus.
Contudo, a maioria dos passageiros recebe mordidinhas de carinho dos zumbis antes mesmo de começar a correr e já se infecta, enquanto os outros usam cada músculo para fugir dos monstros. Entre eles, uma garota apavorada corre para o aquário, mas tropeça e cai, com um zumbi maratonista prestes a pular nela. Nisso, Akira intervém e chuta aquele zumbi pra longe, faz uma pose estilosa e manda a garota correr para dentro do aquário, onde Kensho está de guarda. Os outros sobreviventes a seguem, e entre eles, Akira avista a metida de antes. Ele se pergunta se é o destino que os uniu de novo, enquanto a garota pensa que ele está fazendo um showzinho. Nisso, o zumbi atleta ataca Akira de novo e o morde na perna, o que surpreendentemente dói pra caramba. O resto dos zumbis se amontou em cima dele antes que consiga se levantar, enquanto Kensho fica nem aí, achando que a dor é de algum osso, apesar do traje à prova de zumbis. Um pouco depois, Akira consegue se livrar de todos. Ele volta ao aquário e chama Kensho de traidor por tê-lo abandonado. Enquanto Kensho dá risada, Akira avista as garotas de antes e tenta puxar conversa, mas a garota finge que nem o conhece. Ele finalmente consegue refrescar a memória dela e pergunta se ela quer trocar números, mas a garota questiona o que ele ganha ajudando os outros às suas próprias custas. Antes que ele responda, ela começa a tagarelar que perdedores que se fantasiam de heróis geralmente têm baixa autoestima, fazendo isso como um mecanismo de defesa para se sentirem melhores. Ela também questiona como ele pode colocar seus entes queridos em perigo só para salvar estranhos. Então, enquanto o cérebro de Kensho trava com a tagarelice dela, Akira percebe que ela não está errada. Assim que ela recusa a oferta de Akira de trocar números, dizendo que ele a arrastaria junto, eles ouvem um barulhão e Akira e Kensho correm para ver o que houve. Ao encontrarem a fonte, ficam chocados. Era um tubarão zumbi com pernas humanas e morrem de medo. Eles correm de volta para os outros, que estão igualmente apavorados, e todos começam a correr por suas vidas. A garota deduz que, embora o tubarão tenha virado zumbi, o que o move são os mergulhadores mortos dentro dele, cujas pernas ele usa para correr. Ela também conta ao Kensho sobre a saída de emergência que viu nas plantas, mas antes que cheguem lá, um monte de zumbis bloqueia o caminho. Enquanto o tubarão aproveita para devorar uns figurantes, Kensho guia os sobreviventes para a saída, só que a Karen, apavorada de antes, empurra a senhorita tagarela pro lado. Enquanto Kensho fecha a porta e se sente feliz por ter salvado tanta gente, Akira percebe que sua futura namorada sumiu, e a porta de saída está emperrada. Enquanto ele some para salvá-la, a garota se culpa por não ter calculado a debandada, momentos antes do tubarão a devorar. Contudo, Akira chega bem a tempo e chuta o zumbi para longe, deixando a garota tão chocada que ela se pergunta se está sonhando. Akira, por outro lado, diz que está ali para salvá-la, ao que ela grita que ele não tem motivo nenhum para arriscar a vida por ela. Akira diz que não precisa de um motivo para salvá-la, porque é possível querer fazer as coisas na vida sem se importar com razão alguma. Isso finalmente cala a boca dela. Então ela se levanta e pergunta a Akira qual é a estratégia, só para descobrir que ele não tem nenhuma. Decepcionada, mas não surpresa, ela manda ele desviar do tubarão por enquanto procura alguma bateria e Akira faz o que lhe é dito. Enquanto os dois tentam fugir do tubarão maluco na pura sorte, Kensho os observa e se pergunta o que deve fazer para ajudar. Enquanto isso, a garota explica a Akira que usarão a bateria para atacar os órgãos sensoriais do tubarão, que são muito sensíveis à eletricidade. Enquanto Akira distrai o tubarão, ela desliza atrás de um balcão de bar e encontra uma lanterna, de onde remove as pilhas. Enquanto isso, o tubarão começa a dar uma surra no Akira, que mal consegue se levantar. Nisso, Kensho volta à cena e distrai o tubarão, que instantaneamente morde a isca e o ataca. Enquanto ele mal salva o couro, a garota volta e joga as baterias para Akira, que as pega e começa a se perguntar qual é o verdadeiro significado de um herói. Ao correr para o tubarão zumbi e socá-lo, a corrente o frita, e ele finalmente é derrotado. Mais tarde, enquanto o trio finalmente sai ileso do aquário, Akira pergunta se ela quer se juntar a eles de novo, mas ela recusa. Ela explica que, embora o objetivo deles seja fazer as coisas antes de virarem zumbis, o dela é evitar virar zumbi, então os ideais não se alinham. Ela também repreende Akira por arriscar o melhor amigo para salvar uma estranha como ela, só para ele dizer que ela também é uma amiga preciosa. Isso finalmente a emociona, então ela lhe dá o número e revela que seu nome é Shizuka. Alguns dias depois, Akira invade uma loja de luxo e rouba um relógio de ouro de $5.000, lembrando-se de como sempre quis um, mas nunca pôde comprar por falta de tempo. Nisso, Kensho avista um relógio de $50.000. Ele o rouba, e a dupla posa para fotos de gente rica e descolada. Mais tarde naquela noite, Akira descobre que a água acabou. Então Kensho deduz que como a energia também caiu, significa que eles são os únicos na cidade. Akira pensa em que tipo de lugar lhes daria suprimento infinito de comida e água, o que o faz lembrar de sua casa. Com isso, a dupla decide deixar Tóquio e encontrar um lugar para se estabelecer no campo. Na manhã seguinte, eles arrumam as malas e Akira dá adeus à sua vida antiga antes de subir na moto. No caminho, Akira diz que chegarão à casa dos pais em umas 4 horas, antes de sugerir que peguem uma van equipada com móveis de luxo, porque não há garantia de que não terão que continuar se mudando.
Mais tarde, ao chegarem a uma concessionária de vans, eles dão de cara com Shizuka, que também foi pegar uma. Enquanto Akira começa a louvar os céus por permitirem que a trama avance de novo, Shizuka corta o barato dele e diz que não tem intenção de viajar com eles. Kensho pergunta se ela tem carteira de motorista, mas ela argumenta que, em estado de emergência, não precisa. Kensho diz que ela não conseguirá dirigir uma van grande sem experiência e Akira argumenta que 3 é melhor que 1, o que finalmente a faz engolir o orgulho e se juntar a eles. Enquanto o grupo entra na concessionária, Akira e Kensho perdem os últimos neurônios e piram com os tipos de vans. Shizuka suspira e começa a pensar como a única pessoa inteligente. Bem quando o veículo mais feio do mundo chama sua atenção, Akira encontra uma van de milhões que parece um hotel 5 estrelas e implora para levarem essa. Shizuka diz que não podem dirigir uma van tão grande por uma cidade meio queimada, mas os meninos a convencem a parar de agir como uma vovó de 70 anos e começar a viver a vida. Nisso, Shizuka avista uma van que fala com a alma dela. Contudo, antes que possam pegá-la, zumbis invadem a concessionária. Enquanto os zumbis os cercam rapidamente, a turma mal se salva entrando na van mais próxima e saindo dali. Mais tarde, enquanto Kensho pilota a moto e Akira dirige a van na estrada, Shizuka afirma que a pandemia zumbi provavelmente é causada por um vírus que mexe com a química cerebral. Ela acrescenta que ainda podem combatê-lo criando uma vacina, enquanto Akira a escuta atentamente. Algumas horas depois, enquanto Kento e Akira tagarelam sobre o que comer no jantar, seus veículos caem numa cama de pregos e Kensho acaba gravemente ferido. Assim que Akira o socorre, um monte de vans bloqueia o caminho e uma gangue de Araki faz sua estreia, liderada por ninguém menos que o ex-chefe tóxico de Akira, Gonzo. Isso aciona o trauma passado de Akira, que se lembra de como Gonzo o aterrorizava no trabalho, mudando suas declarações e jogando a culpa de seus erros nele. Enquanto sua voz trava na garganta, Gonzo diz a Akira que ele não pode seguir viagem com os pneus furados da van. Ele também diz que se Kensho não for tratado imediatamente, não vai sobreviver, e oferece ajuda em troca de alguns dias de trabalho. Enquanto Akira começa a sufocar com as lembranças da vida de trabalho, Shizuka se adianta e desmascara o plano sujo de Gonzo, dizendo que ele rouba deliberadamente os meios de transporte das pessoas para fazê-las trabalhar por migalhas. Gonzo admite sem vergonha que é verdade, mas afirma que eles não têm escolha, pois zumbis vêm por trás, e Kensho ainda está sangrando. Sem outra opção, Akira é forçado a abraçar a vida a qual deu adeus, enquanto Gonzo fica feliz por ter encontrado outro otário para explorar. Ele leva Akira ao local de trabalho e diz que o serviço envolve apenas descarregar carga e reforçar a barricada. Contudo, Akira percebe que todos os trabalhadores estão exaustos, o que o faz morrer de medo do que virá depois. Enquanto isso, Shizuka cuida dos ferimentos de Kensho, que se culpa por ter colocado Akira em tanta enrascada. Mas ela diz que Gonzo e seus capangas planejaram tudo. Ele argumenta que se encontrarem os pneus, talvez consigam escapar, mas Shizuka teme que não seja tão fácil. Na manhã seguinte, enquanto Akira está exausto de trabalhar como um burro, ele avista uma caixa de cerveja em um dos caminhões de Gonzo e decide gelar as garrafas para todos os trabalhadores cansados. Contudo, o valentão o pega em flagrante. Quando Akira tenta explicar, sua voz não sai. Assim que ele começa a repreender a Akira por desperdiçar toda a preciosa eletricidade com seus capangas inúteis, os ditos capangas entram e agradecem a Gonzo por preparar bebidas para eles. O ditador de Araki também muda de postura e veste a máscara de chefe bonzinho, agindo como se quisesse recompensar a todos pelo trabalho duro. Enquanto os trabalhadores começam a trabalhar com ainda mais ânimo, Gonzo se vira para um Akira traumatizado e lhe lança um olhar aterrorizante. Nisso, Akira olha pela janela e vê zumbis puxando seu caminhão por coleiras no pescoço e questiona Gonzo sobre que esquema de violação de direitos zumbis é esse. O valentão diz que é apenas um profissional em explorar recursos e pensa nos zumbis como equipamento de trabalho. Ele então se vira para Akira e afirma que ele também não deveria se sentir tão especial, porque no fim das contas, ele também é apenas um equipamento para ele. Enquanto Gonzo sai, Akira cai de joelhos e se pergunta como foi parar onde começou. Por outro lado, Kensho pergunta a Shizuka se Akira parece diferente agora, ao que ela responde que, uma vez que você viveu o abuso, nunca esquece o medo que sentiu pela primeira vez. Shizuka lembra do dia em que pegou um filhote abandonado na rua, quando era menina, e o levou para casa para protegê-lo do tempo ruim. Contudo, seu pai abusivo ordenou que ela expulsasse o filhote de casa, dizendo que ela seria abandonada como o pobre cão se recusasse a obedecer. No presente, Gonzo está ocupado dando ordens aos seus servos como o típico chefe corporativo tóxico que ele é. Contudo, graças ao erro anterior de Akira, ele oferece uma festa da cerveja aos seus funcionários para fazê-los sentir que fazem parte da equipe, quando na verdade todos estão trabalhando como porcos para deixar o chefe mais rico.
Como punição pelo que fez antes, Gonzo transforma Akira em seu faz-tudo e o faz servir as garrafas de cerveja sob o calor escaldante até ele quase desmaiar. Nisso, uma senhora tenta reabastecer o copo de Gonzo, mas é afastada, já que Gonzo só quer gatas reabastecendo suas bebidas. Seus olhos pousam em Shizuka e ele pede para ela reabastecer sua cerveja, enquanto a devora com os olhos. Depois que ela lhe serve uma bebida, ele a convida para beber com ele, e Shizuka vira um copo inteiro de cerveja. Gonzo fica impressionado e menciona que cerveja não é a única coisa que ele quer que ela engula. Nisso, ele chama Akira para outra garrafa de cerveja, mas ele acidentalmente lhe entrega uma vazia, fazendo Gonzo ter o chilique do século. Ver o chilique de Gonzo lembra Shizuka de seu próprio pai, que governava o Império Corporativo em seus dias de glória. Ela sempre foi forçada a viver à sombra dele, mas seu primeiro ato de rebeldia foi o filhote, que ela se recusou a abandonar e chamou de Ru. Enquanto o mantinha escondido no sótão, Shizuka o curou, e ver o filhote se recuperar foi tão inspirador que ela decidiu se tornar médica. Contudo, quando compartilhou esse sonho com o pai, ele o esmagou, mandando-o a calar a boca e simplesmente seguir seus passos. Ele até contatou serviços secretos para sacrificar o filhote, causando um trauma vitalício à pobre garota. Alguns dias após a festa da cerveja, Gonzo está de novo, insultando Akira e jogando todo tipo de xingamento na cara dele depois que ele acidentalmente derruba seus suprimentos. Enquanto Shizuka observa a cena, Gonzo de repente muda o tom e começa a apreciar o trabalho duro de Akira, pedindo que ele fique no refúgio e continue trabalhando para ele. Ele até diz que seu desejo de viver livremente lá fora é egoísta, pois só o fará ser apagado deste mundo, e sugere que ele viva uma vida de conforto, obedecendo suas ordens cegamente. Akira acha essa oferta bem atraente, porque sua energia de garoto submisso é sempre mais feliz vivendo sob um pai abusivo. Isso lembra Shizuka dos discursos de seu próprio pai mais uma vez, que sempre dizia que, se ela quisesse ter sucesso neste mundo, deveria jogar fora sua independência e seguir suas instruções como uma idiota sem cérebro. Ao voltar para a van, Shizuka encontra por acaso o diário de Akira e se sente inspirada por sua lista de desejos, então ela adiciona mais um item. Enquanto isso, alguns trabalhadores trazem caixas da cidade sem perceber que acidentalmente trouxeram um zumbi de volta. No dia seguinte, assim que Kensho se recupera, a equipe decide que é hora de arrumar as coisas e deixar este lugar. Contudo, Akira foi totalmente hipnotizado por Gonzo e esqueceu tudo sobre sua lista de desejos e sonhos. Ele insiste que não serve para sobreviver no mundo exterior e prefere o conforto de estar sob os pés de Gonzo. Ele também sente que deve a vida a Gonzo por cuidar dele, abrigá-lo, e está disposto a tolerar os insultos em Shizuka finalmente explode ao ouvir isso, enquanto suas próprias inseguranças a dominam. Ela diz a Akira que também era uma escrava até finalmente conhecê-lo, e sua liberdade e ambição de viver a vida ao máximo a inspiraram a arriscar também. Nisso ela joga o caderno nele, lembrando-o da vida que ele havia decidido viver. Akira nota o item que ela adicionou à lista, que diz para parar de ser um escravo corporativo e responder ao seu chefe satânico. Gonzo percebe um pingo de independência voltando a Akira e imediatamente tenta sugar isso dele, pegando o caderno e tentando esmagá-lo sob seus sapatos sujos. Contudo, Akira se move para proteger o caderno. Como ele finalmente voltou a si, ele se levanta com o peito estufado, anunciando que vai deixar o refúgio junto com seus amigos. Contudo, como Gonzo é o chefão da manipulação, ele lista todos os favores que fez a Akira, tentando fazê-lo se sentir culpado para ficar. O lado submisso de Akira pede desculpas por qualquer inconveniente, mas ele está decidido a ir embora. Enquanto isso, o caminhão de suprimentos chega ao esconderijo, mas quando o trabalhador abre o portão, o zumbi escondido lá dentro salta e o morde. O caos se instala enquanto todos entram em pânico e correm por suas vidas, fazendo mais zumbis os emboscarem. Akira pede aos sobreviventes que o ajudem a chegar ao food truck e o usa para esmagar os zumbis que estão prestes a ter o suculento e gordinho Gonzo como almoço. Ele ajuda Gonzo a subir no food truck, enquanto o resto dos trabalhadores prende os zumbis em um pequeno espaço usando seus próprios caminhões. Nisso, Akira pula do caminhão junto com Gonzo, acionando uma explosão atrás dele que extermina os zumbis famintos. A equipe fica tão impressionada com o heroísmo de Akira que decidem por unanimidade abandonar Gonzo, deixando-o chorando sozinho em seu império solitário. De volta à estrada, Akira se pergunta se um dia encontrará um trabalho que realmente goste de fazer. Shizuka o tranquiliza para não ter pressa e viver o momento, já que estavam literalmente à beira da extinção, e é estúpido se preocupar em conseguir um emprego agora. No caminho para a casa dos pais de Akira, ele percebe que completou 15 tarefas de sua lista de desejos. Isso o deixa esperançoso em completar a lista em um mês, mas Shizuka está menos otimista, já que a jornada deles até agora tem sido cheia de obstáculos. Nisso, eles se deparam com uma horda de zumbis cercando um caminhão e acreditam que um sobrevivente deve estar preso lá dentro. Akira também está louco por ação, então ele imediatamente se despe dentro do caminhão e veste seu traje de super-herói de Araki, sem se importar em se exibir para Shizuka, que discretamente aproveita a vista.
Quando a equipe se aproxima dos zumbis para transformá-los em vitamina, um samurai totalmente blindado salta do caminhão, brandindo sua espada e eliminando todos num piscar de olhos. Akira assiste a cena se desenrolar maravilhado, sentindo que está vendo um drama de época. Nisso, o samurai tira o capacete para revelar uma gata alemã, fazendo os rapazes babarem de excitação enquanto Shizuka suspira de decepção. A garota se apresenta como Beatrix, uma otaku de carteirinha tão obcecada pela cultura japonesa que fez da visita ao país a missão de sua vida. Depois de trabalhar horas insanas para juntar dinheiro, ela finalmente aterrissou na terra dos seus sonhos. Mas então a pandemia começou e todos os seus sonhos foram esmagados. Contudo, ela conheceu um sushiman que prometeu que ela poderia comer todo o sushi do mundo se conseguisse trazer-lhe o caminhão cheio de peixes em segurança. Akira para de ouvir a história dela depois que ela menciona o banquete de sushi e fica determinado a ajudá-la a entregar os peixes. Kensho e Shizuka ficam chocados que ele arriscaria a vida para ajudar essa garota qualquer, mas Akira e sua barriga faminta não têm limites. A equipe mais tarde segue para a cidade, mas a encontra infestada de zumbis incontáveis. Kensho, igualmente desesperado pelo prometido banquete de sushi, vende sua dignidade por isso, e mostra a bunda para todos os zumbis, atraindo-os com seu bolo suculento. Ele reúne um grupo enorme de zumbis e Akira consegue prendê-los usando um caminhão. Em seguida, eles jogam muito álcool sobre eles, esperando queimá-los até virar cinzas. Contudo, logo percebem que seus fósforos estão velhos e não acendem direito. Nessa hora, os zumbis já estão se soltando, loucos para devorar o estoque de peixes. Akira e Beatrix se unem e mergulham de cabeça na multidão, fatiando e despachando os mortos-vivos numa velocidade insana. Mas nem a aura de protagonistas é suficiente para dar conta de tanto zumbi. Nisso, um drone surge sobrevoando, tocando música, o que distrai os monstros e os atrai para longe dali. O drone é da Shizuka, que o equipou com o tocador de música da Beatrix, caso precisassem de um plano B. Finalmente, com os zumbis reunidos de novo, Kensho os incendeia, causando uma explosão gigante que os deixa no ponto. Mais tarde, depois de um dia exaustivo, quase virando petisco de zumbi, a galera chega faminta ao lendário restaurante de sushi. O chefe serve seu sushi mundialmente famoso, e eles comem como se não houvesse amanhã. Beatrix se emociona, pois era o que sonhava há tanto tempo, mas fica triste que o lugar dos seus sonhos esteja infestado de zumbis. O chefe também se comove, vendo a felicidade dos seus clientes VIPs, e oferece refil ilimitado de vinho. Depois de riscar a missão secundária do sushi da lista, Akira e a turma voltam à estrada, suando em bicas e cheirando a peixaria. Decidem ir a uma terma para um banho relaxante, e Akira fica em êxtase por ter um pouco de paz na sua vida de caçador de zumbis. Enquanto isso, Beatrix se esforça para manter os melões dentro do roupão apertado, e Shizuka bem que queria ter esse problema. Akira olha para Shizuka sentindo borboletas no estômago, pensando que lugar perfeito para um encontro se o apocalipse não estivesse batendo a porta. Mas a Shizuka é lerda que só, não pega a indireta de jeito nenhum, dizendo que namorar é perda de tempo para a idade deles, que deveriam focar em ganhar dinheiro. Ela ainda reforça, dizendo que amar alguém é um investimento arriscadíssimo, já que a chance de não ser correspondido é enorme. Akira ignora a energia negativa dela e pula na piscina com Kensho. Enquanto isso, Shizuka se prepara para relaxar no banho feminino. Mas Beatrix dá a má notícia, avisando que o banho das mulheres está interditado. Essa é uma ótima notícia para os taradinhos, que ficam empolgados em ter as garotas na mesma piscina. Enquanto Shizuka se recusa a virar material de gozação, Beatrix logo se joga, pronta para mergulhar. Quando um grupo de zumbis surge da piscina, fazendo a turma fugir, eles escalam uma montanha e passam a noite lá, frustrados por não terem aproveitado as termas. Akira acorda no meio da noite com o barulho de água e descobre uma fonte termal natural nas montanhas. Ele mergulha na hora, buscando um momento de paz, e sua paz. Ele está flutuando tranquilamente quando de repente esbarra na Shizuka, que também está tomando um banho. Ela confessa que não quis dizer aquilo sobre o amor mais cedo, que foi a versão antiga dela que acabou escapando. Mas o momento fofo deles é interrompido pelo Kensho e pela Beatrix, que também descobriram a fonte e estão super ansiosos para pular. Depois de mais uma tarefa arriscada da lista, a galera volta para a estrada, seguindo em direção aos pais do Akira. Nesse instante, ele se lembra que a última vez que viu os pais foi há 3 anos, quando saiu da sua cidadezinha para correr atrás dos grandes sonhos em Tóquio. Agora, de volta à sua fase de desempregado, ele está super nervoso com o que o pai vai dizer quando descobrir. Logo, eles dão de cara com o primeiro obstáculo do dia, um túnel infestado de zumbis assustadores. A equipe decide ir pela floresta para chegar na vila, mas o Akira agora está preocupado que os zumbis também tenham devorado os pais dele. A Shizuko o tranquiliza, dizendo que o túnel foi selado dos dois lados, e nesse momento, um velhinho vem correndo na direção deles, sendo perseguido por um javali zumbificado. A Beatrix atira uma flecha bem a tempo, salvando a vida do homem.
Depois de recuperar o fôlego, ele se apresenta como Masaru, contando que vive na floresta desde o início do apocalipse. Ele leva o grupo até uma clareira, revelando uma casa na árvore que ainda está. A casa na árvore desperta o Giga-Chad interior do Akira, e ele começa a sonhar em ser um lenhador, cortando madeira e construindo uma casa com as próprias mãos. Enquanto isso, a Shizuka não poderia estar menos interessada nessa fantasia de macho alfa, mas ela acaba concordando ao ver o quanto o Akira está animado com a tarefa. Os meninos colocam a mão na massa enquanto Masaru se torna o tutorial de YouTube da vida real deles, ensinando como construir a casa na árvore perfeita. Ver o entusiasmo do Akira lembra Masaru do próprio filho, que também era obcecado por construir uma casa na árvore. No entanto, Masaru revela sua história trágica, contando que tanto a esposa quanto o filho viraram zumbis, e ele teve que esmagar as cabeças deles com as próprias mãos. O grupo logo termina o projeto paralelo, finalizando a casa na árvore e passando a tarde relaxando nela. Depois de se despedir de Masaru, eles continuam em direção à vila, subindo montanhas íngremes e atravessando pontes perigosas. Conforme se aproximam do destino, Akira pensa em como não retribuiu nada aos pais depois que começou a ganhar dinheiro, e se arrepende de não ter dado presentes nos aniversários ou em outras ocasiões. Ele está determinado a retribuir aos pais por todo o apoio que lhe deram até agora, mas quando finalmente chega à vila, a encontra estranhamente silenciosa. Não há nenhum morador à vista e os campos parecem completamente abandonados. Ele começa a entrar em pânico e procura a vila com urgência, finalmente entrando numa cabana e encontrando um monte de velhinhos bebendo vinho e dançando que nem loucos. Akira fica aliviado ao ver os pais vivos, mas se emociona e desabafa todos os seus sentimentos e arrependimentos. O pai dele não ia deixar o filho emo o envergonhar na frente dos amigos, então ele dá um tapa na cabeça do Akira e pede para ele calar a boca. Mais tarde, a mãe do Akira prepara o almoço para a galera, explicando que a vila deles é super remota e isolada do resto do mundo. É por isso que o apocalipse zumbi não afetou muito a rotina deles, já que estavam acostumados com o estilo de vida de sobrevivência, caçando e cultivando a própria comida. Ela também revela que os moradores foram quem selaram o túnel, pois os recém-chegados continuavam vindo para a vila infectados com o vírus. No entanto, a vila deles ainda acolheu muitos jovens sobreviventes cuja força era muito necessária para sustentar o lugar e manter tudo funcionando. Apesar de quão feliz Akira está em ver os pais vivos, ele ainda não está satisfeito porque ainda precisa retribuir a eles. Ele adiciona uma tarefa à sua lista: passar um tempo de qualidade com os pais e fazer essa viagem valer a pena. Enquanto isso, Kensho, Shizuka e Beatrix também sentem uma nostalgia enorme na vila, relembrando suas próprias cidades natais. De volta em casa, Akira está se esforçando ao máximo para não ser um filho degenerado, insistindo em ajudar a mãe com as tarefas do dia a dia. Ele se oferece para lavar a louça, fazer uma massagem na mãe e fazer passeios tranquilos. Mas como uma mãe típica, ela rejeita todas as ofertas e pede para ele parar de ser um estorvo. Fora da cabana, Akira ajuda o pai nos campos enquanto se prepara para encarar a aura de pedra dele. Ele tenta perguntar ao pai sobre a saúde, tentando puxar um papo furado e estranho, já que nunca teve uma conexão emocional de verdade com ele. No entanto, o pai só responde com grunhidos e acenos, o que faz Akira se sentir um fracasso. Akira não sabe da doença terminal do pai, que tosse sangue em segredo, mas finge estar totalmente bem. Ao voltarem para casa, eles passam por um grupo de caras. Um deles é Kanta, alguém do passado do Akira. Acontece que Kanta era um perdedor problemático que acreditava ter sido super produtivo depois de um dia aplicando para centenas de vagas online. Mesmo sem ter tido retorno de nenhuma, ele sentia falta dos dias de férias de verão, quando ele e os amigos passavam o dia na piscina. No entanto, um dia, ele deu de cara com um zumbi em modo psicopata atacando um pobre humano num beco. E esse foi o dia em que o apocalipse começou. Estranhamente, ver o mundo desmoronar deu a Kanta uma satisfação extrema, já que ele odiava todo adulto que encontrou no mundo corporativo. Depois que o sadista encontra uns perdedores tão pirados quanto ele cria sua própria lista de tarefas demoníaca, que só inclui atividades criminosas e algumas de suas fantasias bizarras. Kanta tem o mesmo objetivo do Akira, se divertir o máximo possível. A única diferença é que as definições de diversão dele são mundos de distância. Na manhã seguinte, Akira começa o dia riscando mais um desejo bem perto do seu coração: a apropriação cultural. Uma garota coloca extensões no cabelo dele, dando ao Akira os dreadlocks dos seus sonhos. Enquanto isso, outra mina chamada Nagisa compartilha sua própria história trágica, revelando que era atriz, ironicamente filmando um filme de zumbis. No entanto, um dia no set, um zumbi de verdade apareceu e começou a mastigar a equipe, causando um trauma enorme na Nagisa. Depois de uma jornada difícil, ela e sua equipe finalmente chegaram a esta vila, onde foram recebidos de braços abertos. Enquanto isso, de volta à cabana, Shizuka entrou na sua fase de esposa tradicional, aprendendo a viver num mundo sem eletricidade. Uma velhinha a ensina a cozinhar arroz em fogo aberto, mas a aula é interrompida por um velho tarado que se agarra à pobre Shizuka, gritando o nome da esposa.
O velho maluco é logo expulso da casa, enquanto a senhora conta a Shizuka que ele perdeu a cabeça depois de perder a esposa no apocalipse. Nesse momento, um fazendeiro entra correndo, segurando a mão, que está sangrando de um corte profundo que ele fez durante o trabalho. Nesse instante, o conhecimento médico limitado da Shizuka entra em ação, e ela instrui o homem a aplicar pressão firme e ensina a senhora a maneira ideal de fazer o curativo. A notícia da expertise médica da Shizuka se espalha pela vila, e logo a cabana é inundada por pessoas aleatórias querendo uma consulta grátis. Nos campos, Kensho se depara com uma fossa de dejetos, que é basicamente um buraco cheio de resíduos humanos para ser usado como fertilizante. Um homem diz para ele dar um mergulho lá dentro, mas Kensho rapidamente muda de assunto antes que a coisa fique muito estranha. Ele pergunta sobre uma jovem garota por perto e descobre que ela se chama Anju, outra refugiada da cidade. Ela perdeu os 2 pais no apocalipse, e agora só tem o cachorro, o que a deixou incrivelmente deprimida. Kensho faz da sua missão de vida trazer um pouco de alegria para essa garota triste como um futuro comediante. Então ele faz malabarismos e solta suas piadas habituais sobre tirar a roupa. Eventualmente, depois de muitas piadas que dão dor de cabeça, Anju finalmente solta uma risada, fazendo Kensho ter sucesso em sua busca. Enquanto isso, Beatrix está fazendo seu próprio tour pessoal pela vila, enquanto uma velhinha lhe mostra a turbina d'água que gera eletricidade. A maior parte é usada para alimentar as cercas elétricas que cercam a área, mantendo os porcos e javalis zumbis da floresta por perto afastados. A velhinha avisa especialmente a Beatrix para ficar longe do disjuntor, dizendo que mexer com a voltagem pode ser muito perigoso. Durante o resto do dia, todos os recém-chegados ajudam na vila, fazendo mais trabalho braçal do que fizeram em toda a vida. No entanto, trabalhar tão duro para conseguir necessidades básicas como comida, água e abrigo os faz apreciar muito mais as coisas mais simples. Mais tarde, Akira e Kensho encontram Kanta, e Akira revela que o sadista estudava com eles, mas tinha largado a escola há alguns meses. Kanta se afasta na direção oposta, cheio de ciúmes e ressentimento, sem dar a mínima pro Akira. Acontece que ele sempre odiou os 2 caras, que pareciam estar sempre se divertindo tanto na escola, enquanto para ele era apenas uma experiência terrível. No entanto, Kanta logo percebe que essa é a oportunidade perfeita para bolar algo diabólico contra eles, e um sorriso maligno se espalha pelo seu rosto. Mais tarde naquela noite, Akira toma uma bebida com o pai enquanto tenta se conectar com ele mais uma vez. Ele diz que quer ficar na vila e ajudar o pai no campo, dizendo que a vida na cidade que ele tanto idolatrava logo ficou chata depois de um tempo. No entanto, o pai o aconselha a seguir seus sonhos e não se limitar à pequena vila. Depois de algumas bebidas, o pai finalmente relaxa e começa a soltar umas piadas, dizendo que Akira deveria tirar os dreads, já que ele parece um bobo com eles. A dupla pai e filho termina essa noite rindo, e Akira se sente realizado em sua busca para se aproximar dos pais. Enquanto isso, Touko, a vilã da gangue do Kanta, secretamente sobrecarrega o disjuntor, deixando a voltagem extremamente alta. Ao mesmo tempo, Kanta espera perto do túnel enquanto sua gangue maligna remove os caminhões do caminho, permitindo que os zumbis comecem a rastejar em direção à vila. Kanta só quer ferrar com todo mundo, e saber que Akira e seus amigos também vão sofrer com isso lhe traz uma grande alegria. De volta à vila, todos percebem o barulho de centenas de pés marchando em direção a eles, e percebem que sua era de paz está prestes a chegar ao fim. O pai do Akira diz para ele ir proteger os amigos, pedindo para não se preocupar com a mãe. Enquanto isso, Kanta avança numa caminhonete, parecendo um vilão de camelô do Temo. Ao mesmo tempo, Shizuka está ocupada escoltando pessoas para um lugar seguro, enquanto os caçadores da vila fazem o possível para eliminar o máximo de zumbis. Enquanto isso, Beatrix luta contra alguns zumbis, salvando Kensho e Anju da zumbificação. A galera logo se reúne e elabora um plano para salvar os moradores, mas Kensho percebe que a cerca feita para protegê-los dos zumbis agora os está prendendo, já que a voltagem foi aumentada. Kanta também chega à vila, exibindo sua lista de tarefas psicótica pro Akira, cujo caderno bonitinho parece extremamente sem graça em comparação. Beatrix corre para desligar as turbinas d'água e cortar a energia das cercas, enquanto Kensho corre atrás de Anju, que fugiu tentando encontrar seu cachorro. Enquanto isso, a equipe do Kanta se prepara para causar mais caos, já que este é apenas o começo das férias de verão deles. De volta à vila, os pais do Akira estão desesperadamente tentando ficar seguros, mas o pai dele luta para respirar devido à sua saúde debilitada. Enquanto isso, Akira está enfrentando uma horda de zumbis bem na frente de sua casa na esperança de salvar seus pais. Ao mesmo tempo, Anju finalmente alcança seu cachorro, que está ocupado fazendo a festa com uma galinha, desesperado para ter alguma ação antes de virar zumbi. Kensho logo chega ao local, silenciando Anju enquanto um zumbi passa cambaleando por eles. Ela começa a choramingar com a ideia de potencialmente perder seu cachorrinho, o que atrai os zumbis para a localização deles. Kensho os leva para o telhado, onde estão seguros dos monstros à espreita. No entanto, um dos capangas do Kanta logo sobe no telhado e ameaça empurrá-los, gritando que quer que todos se deem mal por causa da sua própria vida triste. Nos arredores da vila, Beatrix está cavalgando a toda velocidade para chegar à turbina d'água.
No entanto, Tuco está logo atrás dela num caminhão e bate na Beatrix, derrubando-a no chão. As duas garotas têm uma briga de gatas épica, enquanto Tuco balança sua motosserra loucamente, e Beatrix tenta fatiar e cortar usando sua katana. Nesse instante, Tuco revela que é uma lutadora profissional, zombando das tentativas bobas da Beatrix de usar a katana, que ela provavelmente aprendeu em algum anime shonen. Enquanto isso, Shizuka chega numa cabana cheia de velhinhos de fralda que estão tremendo de medo enquanto os zumbis continuam batendo nas paredes. Os idosos confessam que são fracos e lentos, pedindo para Shizuka deixá-los para trás e se salvar. No entanto, ela está determinada a salvar a todos, então atrai os zumbis para si mesma, e depois corre na direção oposta, sem nenhum plano real. Por outro lado, Akira também chega à casa dos pais, lutando contra os zumbis que cercam a cabana. Mas são muitos para ele lidar, então o pai o puxa para dentro. Numa reviravolta trágica, o pai pede para ele proteger a mãe, enquanto ele, altruísta, sai para o campo de batalha. Enquanto isso, enquanto Kenpo enfrenta Shigenobu, um dos capangas do Kanta, ele revela sua história de culpa, começando pela fase de lua de mel do seu casamento, quando tudo era bom e fácil. No entanto, ao longo dos anos seguintes, seu relacionamento com a esposa começou a se deteriorar porque ele estava tão esgotado do trabalho que não tinha energia para desenvolver a trama com a esposa. Isso o fez ressentir sua família, enquanto ele se perguntava por que estava trabalhando tão duro por pessoas que não amava mais. De volta ao presente, Shigenobu continua se chamando de vítima, dizendo que a esposa é a culpada por suas ações horríveis. No entanto, Kensho, o Digachad, o lembra de seus deveres como um bom marido, nenhum dos quais foi cumprido por Shigenobu. Enquanto eles se envolvem em mais uma briga, Kensho arrasta Shigenobu com ele, e os dois caem bem aos pés dos zumbis. Não tendo outra forma de se salvar, Kensho faz o impensável e mergulha de cabeça na fossa de dejetos, onde até os zumbis ficam nojentos demais para entrar. Em vez disso, eles correm atrás de Shigenobu, que tenta escalar a cerca, mas acaba levando um choque como um mosquito. Enquanto isso, Shizuka está se escondendo dos zumbis num campo e percebe algo molhado nos lábios, só para encontrar o degenerado Naoki parado acima dela, literalmente babando por todo lado. Naoki confessa que seu desejo mais profundo é criar uma garota como ela, o que faz Shizuka correr para salvar a vida, já que ela preferiria ser comida viva por um zumbi do que ser beijada por esse velho tarado. Acontece que Naoki trabalhava como chefe num restaurante italiano, lutando para acompanhar os colegas de trabalho por causa da barreira do idioma. No entanto, tudo o que ele fazia era reclamar e choramingar sobre o problema, nunca tentando se corrigir. Uma noite, ele estava ocupado amaldiçoando sua má sorte como de costume quando jogou um cigarro aceso numa lixeira, causando um incêndio que logo queimou todo o estabelecimento. Mais uma vez, em vez de aceitar seu erro, ele colocou a culpa nos outros e foi expulso. No presente, as memórias daquela noite inesquecível fazem ele se encolher enquanto atira sua arma descontroladamente. Ele aponta a arma para Shizuka, forçando-a a fazer a trama com ele. No entanto, os velhos caçadores da vila logo chegam ao local, batendo no Naoki até ele virar polpa e resgatando Shizuka do seu hálito horrível. Ao mesmo tempo, Toko e Beatrix, que ainda estão envolvidas num duelo emocionante, também entram no caminho da memória da Tuco. Ela revela que a raiz de sua frustração está na forma como era tratada pelas pessoas ao seu redor. No trabalho, ela constantemente tentava corrigir os outros agindo de forma extremamente moralista, mas esse comportamento de pick me a tornou o alvo principal de fofocas, e eventualmente todo o escritório começou a odiá-la. Enquanto Toko está ocupada fazendo seu clássico monólogo de vilã, Beatrix usa os zumbis a seu favor, subindo na turbina d'água e fazendo-a quebrar. Toko logo é cercada por zumbis famintos, enquanto Beatrix casualmente rola para longe da cena sangrenta, esmagando qualquer zumbi que se aproxima dela. Enquanto isso, o pai do Akira está se esforçando ao máximo para lutar contra os zumbis, instruindo o filho a ficar trancado lá dentro e proteger a mãe. No entanto, ele não consegue aguentar por muito mais tempo e desaba na frente dos zumbis. Mas antes que os zumbis possam tê-lo para o jantar, Kanta o pega, fazendo-o de refém e pedindo pro Akira abrir a porta se quiser salvar o pai. Enquanto a história trágica do Kanta também se desenrola, descobre-se que durante seus primeiros anos escolares, ele era bem social, tinha muitos amigos e passava tempo com eles na piscina. No entanto, quando cresceu, ele começou a ficar cada vez mais introvertido, perdeu todos os amigos e, no geral, se tornou um incel típico do Reddit. Na faculdade, numa tentativa desesperada, Kanta foi pro exterior e assistiu a muitas palestras sobre autodesenvolvimento. Mas sua deterioração mental era forte demais para ser curada, então ele continuou se afundando num poço de autopiedade e depressão. Ver Akira saindo com os amigos se tornou seu ponto de ruptura final, pois o ciúme o dominou, e naquele momento, ele decidiu que um dia arruinaria a vida do Akira. No presente, Kanta continuou provocando Akira, pedindo para ele sair da cabana para salvar o pai. No entanto, Akira não consegue decidir se deve sair e salvar o pai ou ficar trancado e proteger muito mais pessoas, incluindo a mãe. O pai insiste para ele ficar lá dentro, finalmente revelando que ele não viveria por muito mais tempo de qualquer forma por causa da doença. Ele ainda pede para Akira continuar salvando a humanidade da ira dos zumbis, o que será a forma definitiva de mostrar gratidão ao pai.
Depois de uma longa espera, a porta da cabana se abre, e os zumbis começam a rastejar para dentro. Kanta fica agradavelmente surpreso quando um Akira zumbificado sai, andando de forma assustadora em sua direção. No entanto, assim que ele se aproxima, Akira arrasta Kanta para baixo, revelando que a atuação digna de Oscar tinha sido tudo uma mentira. Akira revela que, usando as habilidades de maquiagem de elite da Nadia Izus, eles conseguiram transformá-lo num zumbi super realista, o que por coincidência também estava na sua lista de desejos. Ao ouvir isso, Kanta tem um colapso psicótico ao enfrentar mais uma derrota, enquanto Akira se reencontra com os pais, ainda vivos e felizes. Enquanto esse perdedor está ocupado tendo um chilique, um zumbi o morde na perna, transmitindo o vírus. Ao perceber que o fim está próximo, Akira pergunta o que está na sua verdadeira lista de desejos, e Kanta finalmente revela o maior desejo do seu coração: ir a uma piscina com os amigos uma última vez. No entanto, é tarde demais para realizar esse desejo agora, já que ele começou a se transformar num zumbi. Akira ainda consegue abraçá-lo, prometendo visitar uma piscina com ele assim que ele mesmo virar zumbi. Nesse instante, Kanta corre na direção oposta, encontra um lago próximo e pula de cabeça nele, conseguindo realizar seu desejo, ainda que de uma maneira distorcida. Mais tarde naquela noite, todos os sobreviventes restantes da vila se reúnem perto da cerca, elaborando formas de escoltar todos em segurança. Nesse exato momento, Beatrix surge rolando em cima da roda, avisando que vai se espatifar na cerca, já que não tem outro jeito de descer. E para a sorte de todos, ela acaba criando uma abertura perfeita para a vila inteira escapar. Eles disparam pela floresta densa, torcendo para conseguir atravessar a ponte pêncil e deixar os zumbis para trás, do outro lado do penhasco. Mas Akira logo descobre que a ponte foi completamente destruída, prendendo-os no mesmo lado da horda de zumbis que se aproxima. Bem nessa hora, eles escutam alguém do lado oposto e veem Masaru montando uma ponte improvisada para eles atravessarem. Akira e Kensho seguram a ponte suspensa, apressando os aldeões para que passem o mais rápido possível. No exato momento em que os zumbis estão prestes a botar as mãos neles, os dois se jogam do penhasco, aterrissando de cara na montanha. Beatrix e Shizuka ficam super aliviadas ao ver que os dois cabeças ocas sobreviveram, e a multidão inteira vai à loucura de tanto alívio. Mesmo depois de toda essa confusão, Akira ainda não consegue tirar Kanta da cabeça, pois ele sabe muito bem que também estava à beira da loucura enquanto trabalhava para aquela empresa exploradora. Ele esteve a um passo de surtar, assim como Kanta, então não consegue odiá-lo por ter perdido a cabeça. Enquanto Akira sobe até o topo da ponte, seu pai estende a mão, dizendo que está imensamente orgulhoso dele por ter salvado a vila inteira. Alguns dias depois, os aldeões conseguem encurralar os zumbis restantes de volta no túnel e começam a reconstruir suas casas sob a orientação experiente de Masaru. A velhinha agradece Shizuka por seus dotes medicinais, já que seus remédios trouxeram a vida de volta para os velhinhos da vila. Enquanto isso, Anju finalmente superou a perda dos pais, e ela agradece Kensho por tê-la ajudado a sair daquela fase de profunda tristeza. Naquela noite, Akira está super atarefado cuidando do pai, que está ofegante e parece estar a um passo de bater as botas. No entanto, a mãe dele revela que a tal condição terminal que aflige o pai é na verdade um caso extremo de hemorroidas, que ficou sem tratamento por tanto tempo por causa do pavor que ele tem de médicos. Akira não consegue acreditar que foi feito de trouxa desse jeito, mas fica aliviado em saber que o pai não vai bater as botas tão cedo. Ele se recorda dos conselhos do pai sobre ter grandes sonhos, e agora que tem certeza de que seus pais estão seguros, ele quer pegar a estrada novamente. Akira então anuncia que quer encontrar a cura para o vírus zumbi, e de quebra está se empenhando para conseguir a cirurgia de hemorroidas do pai. Ele pergunta ao resto da galera se querem adicionar algo à lista, e eles enchem o caderno inteiro com os desejos mais mirabolantes de seus corações. Na manhã seguinte, a vila inteira se reúne para se despedir, enquanto a turma inicia sua ambiciosa jornada rumo às tão sonhadas férias em Kurizama. Será que o Akira vai conseguir conquistar a Shizuka? Contem pra gente nos comentários. Deixe seu like se curtiu o vídeo e se inscreva para não perder mais resumos sensacionais.